Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que existem mistérios assombrosos muito mais do que a vã consciência humana possa imaginar. Por exemplo, o espelho é algo místico. Não se trata de você olhar para o espelho e você maquiar o seu rosto. Civilizações ilúcidas, evoluídas, não faziam uso do espelho. Por que será que civilizações anteriores a nossas, com um alto grau de conhecimento, um alto grau de intelectualidade, não se utilizava espelho? Não se utilizava um objeto de reflexão para poder se maquiar? Será que tem alguma coisa por trás dos espelhos? Por exemplo, você chega na tribo dos Guarujás e você conversa com um índio assim: meu irmão, o que, que você tem a me dizer sobre espelho, sobre reflação, reflexão? O que, que você tem a me dizer sobre os objetos que mostram a tua imagem? Você vai ver que o índio, olha, só para você entender, o índio não pode olhar para o seu reflexo na água quando estiver no rio. Porque existe uma lenda que se você olhar para o seu reflexo na água durante muito tempo, o seu reflexo pode te pegar na água e te afundar. Por que será que existe essa história dos índios? E outra coisa, quem foi que te falou que índio gosta de espelho? Porque nos livros de história é dito que Portugal convenceu os índios a entregarem o seu ouro simplesmente porque as quinquilharias eram dadas aos índios, inclusive espelho. Aí deixa bem claro que o espelho foi dado para o índio. Mas você conversa com qualquer página de tribo de diferentes etnias, pega Tupi, Tupi-Guarani, tu pega a tribo de Guarujá, tu pega tudo quanto é canto de índio no Brasil aí. São mais de 12. Inclusive até esses Yanomis também. Tu pega essa galera toda. Por que o índio ele não gosta de espelho? Aí eu falo para vocês porque eu tive conhecimento disso. E basicamente os índios eles têm a concepção que espelho é usado para magia negra. E que o espelho ele pode ser ele pode aprisionar a sua alma. Então os índios eles mantêm distância dos espelhos. Quer ver uma outra? Os Cherokees também não gostam de espelhos. Eles falam que o espelho é usado por demônios para poder enfeitiçar as pessoas. E hoje todo mundo tem espelho em casa. E aí, para poder piorar mais a história, o espelho negro, que é a sua televisão, o seu monitor, o seu celular, tudo é espelho negro. E o espelho negro, ele basicamente é um objeto de grande feitiçaria. Se você pegar os bruxos mais condecorados, os bruxos mais poderosos, todos eles utilizam o espelho negro como objeto de bruxaria. Aí entra aí uma pergunta, né? Para que serve o espelho, né? A gente tem que parar e refletir. Será que é algo assim que em nossa vida que realmente nos agracia? Porque muitas vezes a sua vida tá uma merda, muitas vezes coisas estranhas. Eu atendi um cara, eu me lembro disso até hoje. Há 2 anos atrás, ele foi aluno do meu trabalho. Inclusive, as vagas vão se abrir nos próximos dias. Quem quiser conhecer o meu trabalho, a oportunidade é agora. Tem links na descrição. Você vai ter o meu contato pessoal aí, para a gente poder trocar uma ideia. E eu vou te ensinar a desatar as amarras do sistema. Primeiro link, só você participar para você saber quando serão abertas as vagas, tá? Teve um cara alguns anos atrás, e esse cara ele era apaixonado por aeromodelo. Eu também gosto de aeromodelo, né? Eu já pilotei muito desses brinquedinhos de avião, drones. Eu gosto muito de aeromodelo. É um hobby, é um lazer. O meu pai ele é mais acirrado do que eu. Mas eu já cheguei a pilotar desde aqueles aviões a combustão, aquelas asas, os drones. E esse cara, gostava muito de aeromodelo. Então, a casa dele tinha umas decorações com aviões tipo Boeing. E aí ele falava para mim o seguinte: cara, eu saio para trabalhar, a minha esposa, ela trabalha junto comigo. Quando eu volto, os objetos que estavam na mesa, eles estão virados. Os objetos que estavam aqui, eles estão mexidos. Às vezes tem algum drone que caiu no chão. E a gente não tem um cachorro dentro de casa para que algo assim aconteça, né? E aí ele falou assim: eu fico encabulado com isso, né?
E aí eu fui conversando com ele, e eu descobri que a mãe do cara era macumbeira e que tinha ofertado a alma dele pro diabo. E aí foi conversando, a gente fez uma oração, mas ele foi num pastor conselheiro, num pastor evangélico, ele explicou a situação pro cara poder fazer um livramento. E mesmo após fazer o livramento, os objetos da casa mexiam, né? Objetos da casa mexiam. E aí, você começa a se perguntar, eu tenho até alguns livros aqui, você começa a se perguntar por que essas coisas, né? Por que essas coisas, elas. Esse aqui é um livro muito simples, tá? Ele veio para libertar o cativo, mas tem uma porrada de um livro aqui. Esse aqui, eu acho que esse aqui é o principal, ó. Esse aqui, ó. Porcos na Sala explica muito bem isso. Você começa a se perguntar por que essas coisas acontecem comigo. Pô, fui lá no pastor, o cara me fez uma oração, um livramento, o pessoal da igreja fez não sei o quê, mas as coisas na minha casa continuam mexendo, continuam não sei o quê. Aí, qual que foi a grande questão? Como é que eu ajudei esse cara, os objetos da casa dele a não mexer? Eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês. Meu irmão, nós tiramos, primeira coisa, nós tiramos todas as televisões, monitores, tudo. Notebook, celular, tudo da casa. Tira tudo que é espelho, velho. A casa do cara tinha até uma parede de espelho. Eu falei, meu, tira. Manda tirar, chama um pedreiro e tira esses espelhos. Tirou todos os espelhos da casa. Falei, a próxima coisa, você vai procurar na sua casa qualquer tipo de objeto que você não tem conhecimento, que está dentro da sua casa, atrás do armário, debaixo da mesa. Às vezes alguém que você recebeu aí deixou alguma coisa que dá legalidade para essas entidades entrarem na sua casa. Vasculhou, encontrou um pente de cabelo que ele não sabe nem de que é, nunca teve esse pente, botou tudo no lixo, tirou da casa e foi limpando. Mas eu lembro que o marco decisivo foi os espelhos. O marco decisivo. Após ele tirar os espelhos tudo da casa dele, ele saía para trabalhar e esses objetos, eles não mexiam mais. Não mexiam mais. E aí entra um pequeno detalhe. Ele botou câmera na casa. E assim, a câmera até chegava a ver o objeto mexendo. Mas não era lá grande coisa. Só porque mexia muito devagarzinho. O negócio mexia muito devagar. E aí, o que aconteceu foi o seguinte: o nosso olho, a gente só enxerga 8% do campo espectral de visão. A câmera, ela vai enxergar 12%. Ela vai enxergar um pouquinho a mais por conta do infravermelho, né? Por isso que às vezes pega muita entidade em câmera. Só que a câmera, enxergando 12, 11, 12%, ainda falta 88% de campo de visão que a câmera não captura. E esse cara tinha bastante pesadelo. Tirou os espelhos, inclusive no quarto dele tinha espelho, tirou tudo. Aqueles espelhos de armário de MDF, né? Tirou tudo. E aí, basicamente, passou-se um tempo tal, as coisas não começaram a não acontecer mais na casa. Os objetos de drone ficaram na casa, as coisas começaram a se resolver. O cara ficou muito agradecido, né? Ele perguntou, cara, mas por que o espelho é uma coisa tão simples? Eu vou te mostrar por que o espelho é uma grande maldição na vida. Veja esse vídeo aqui, só para vocês terem mais ou menos uma ideia aqui, ó. Esse cara, ele vai fazer um jogo de Joaquim Pô, né? Ou eu acho que é Joaquim Pô, não. Eu acho que no Brasil é pedra, papel e tesoura. É pedra, papel e tesoura, tá? E aí tem aquela história: pedra ganha de tesoura, papel ganha de pedra. Vocês conhecem esse jogo, né, pessoal? Acho que não preciso explicar aqui. E aí ele vai fazer um jogo desse no espelho, né? Só que você percebe que os caras estão usando o espelho, eles não têm noção. Vocês não têm noção do que é um espelho. Aí o cara me chega lá, ó, vai jogar de pedra, papel e tesoura, tá vendo? Ele fez a tesoura, ele fez o papel aqui, ó, tá vendo? Ó, eu vou aumentar a imagem para ficar fácil de você entender, tá vendo aqui, ó? O cara fez esse negócio aqui. Aí olha só o que ele vai fazer agora. Olha lá, ele fez uma pedra e olha o que aconteceu, apareceu o papel. Os índios, eles dizem que o espelho é como se fosse uma saída para uma outra dimensão. E o que está do outro lado não é boa coisa. Não é boa coisa. Olha só, olha o olho do cara. O olho do cara com receio daquilo que foi mostrado. Vamos ver de novo, vamos ver de novo. Olha só para vocês terem mais ou menos uma ideia lá. Ó, o cara tá fazendo pedra, papel, tesoura e olha só o que aparece aqui. Olha lá. Tá vendo? Então tem certas coisas que você nunca deve fazer. Aí, essa mulher aqui vai fazer a mesma coisa lá. Ela vai fazer o jogo do pedra, papel e tesoura, ó. Olha lá, ó. E olha só o que vai acontecer. Olha lá. Ela colocou papel e apareceu tesoura. Tá percebendo? Aí ela vai olhar pra isso de uma situação até desesperadora lá.
Olha, olha a cara de desespero da mulher. O espelho, ele é algo obscuro. As pessoas. A idade. Eu vou chamar do período renascentista, tá? A Idade Média, o período renascentista, o período das Inquisições, o período da Igreja Católica, o pessoal proibia espelho. Aí você, meu, mas que bando de católico maluco, meu irmão. Esses católicos, essa Igreja Católica é uma grande porcaria. Os caras estão proibindo espelho. Agora, por que num desses períodos se era proibido espelho? Porque adivinha por que era proibido espelho. A gente tem que parar de questionar as culturas antigas quando elas tomam uma decisão e tentar entender primeiro. Antes da gente tomar uma decisão, pô, peraí, por que se foi proibido espelho? Ai, mas esse povo é muito retrógrado. Idade Média proibir espelho, né? Se você tivesse espelho em casa, você poderia ser considerado bruxa. Os caras não tinham espelho. Aí, para poder se maquiar, era uma pessoa ajudando a outra. Primeiro que não tinha maquiagem naquela época. Não tinha maquiagem. A maquiagem ela começou com mercúrio e com chumbo. E foi lá para os anos de 1850, por aí. Então, para trás não tinha maquiagem. Então, esses caras não usavam maquiagem mesmo. A maquiagem era corte de cabelo e lavar o rosto. E no máximo um pó de arroz, alguma coisa que você pega, moe o arroz e passa na cara igual aquele povo do japonês, mas era só isso. Aí vocês perguntam mesmo, pra que não tinha espelho? Por que os caras falaram para não ter espelho? Adivinha por quê? Então olha lá, ela tá julgando e de repente, ó, apareceu e ela fica até encabulada com aquilo ali, tá vendo? Aí você fala assim, esse cara tá exagerando, tá exagerando. Beleza, tô exagerando, né? Pois é, meu irmão, pois é, eu achei interessantíssimo trazer isso aqui pra vocês. Pra vocês terem uma ideia lá, ó, ó. A mulher vai ficar do lado do espelho, olha lá. Olha aqui, ela tá com o olho aberto. O espelho tá com o quê? Um olho fechado. Tá percebendo? Ela tá com o olho aberto e o espelho tá com o olho fechado. Tá vendo? Você consegue perceber isso? Aí um monte de menininhas da Capricho, do Crepúsculo, um monte de mongol, não vou chamar mongol, coitado dos mongóis, né? Fazem esses desafios na internet e gostam de filmar. Acham que o espelho mudando aquela dimensão, acham que é super normal. Mas todos eles já perderam a proteção de Deus. São pessoas que já estão a ponto de perderem a salvação. E é por isso que as trevas vêm e fazem tudo o que fazem com eles. Olha lá. Olha só. Ela estava olhando, de repente o olho mudou lá. E né, esse aqui foi um dos casos assim mais bizarros assim que eu cheguei a presenciar. Eu vou aumentar aqui a tela. Deixa eu ver. Tem que ficar assim, ó. Olha só. O cara tá brincando, botou um BE na frente de um espelho, né? Olha lá. Olha lá. E olha os olhos do bebê. Olhos negros, né? Toda pessoa. Eu vou contar uma. Eu não posso falar uma coisa aqui não, mas eu vou falar correndo o risco de dar merda, tá? Toda pessoa que tiver olhos negros, tome cuidado. Qualquer pessoa que você conhece que tiver olhos pretos, tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Qualquer pessoa, branco, negro, mulher, homem, avião intergaláctico, transforme, qualquer um, cujos olhos, cujos olhos forem negros, tome cuidado. Tome cuidado. Se essa parte do olho que é colorida, ela é escura, tome cuidado. O meu olho é o castanho claro, né? Mas se o olho for preto, tome cuidado. É só isso que eu tenho a dizer para vocês. Tome cuidado. Olha lá. E a criança lá, a criança brincando na frente do espelho. Não pode deixar a criança brincando na frente do espelho. É uns pais bunda mole, sabe, bicho? É uns pais bunda mole. Eu falo assim, é brincadeira. E sempre tem essas menininhas da Capricho querendo fazer o desafio. Aí vamos fazer Charlie, Charlie, Charlie. Meu irmão, eu digo uma coisa pra você: é uma verdadeira desgraça o mundo na mão de mulher. É inacreditável. Eu que não quero estar aqui, me perdoe o Criador, mas se tiver
Eu não quero estar aqui para ver essa grande confusão. A mulher, ela vê a merda acontecendo no negócio. Tem um aviso, ó, se você ficar na frente do espelho vai dar merda. É simples assim. Qualquer homem com o mínimo de arrumação cromossomial vai chegar à conclusão que tem que se manter distância do espelho. Qualquer homem sabe disso. Mas a mulher não. Vamos fazer o desafio. Vamos publicar nas redes sociais que nós vamos ficar famosa. Pois é, meu irmão. É a famosa maçã do Jardim do Éden, né? Não foi Adão que comeu, foi Eva, né? Adão se fudeu porque ele foi feminista, né? É simples assim. Olha lá, olha lá. É inacreditável, né? Inacreditável. Ó, a boca da menina. E aí vai, campeão. E é um pra trás do outro, ó. Um atrás do outro. A gente avisa o povo. Não, não, campeão. Imagina você. Imagina você. Então ficam fazendo esses desafios aí, ó. Fazem esses desafios. O outro lá faz. E vai, campeão, vai. Esse aqui do Joaquim Pô que foi o melhor. A cara da menina, quando ela viu que deu merda, foi assim, inacreditável, né? Inacreditável. Aí, o que eu tenho para falar para vocês, que eu acho que é muito importante, e vou falar de novo, eu tenho até um documentário sobre espelhos negros aqui. Só que acontece, eu não posso ficar publicando as coisas no YouTube, porque eles não me deixam, cara. Você pode reparar, eu já fiz mais de 8 mil vídeos para esse canal aqui. Eu publicava em média 7 vídeos por dia, tá? Mas some, cara. Eu não sei, tem vídeo. Os caras falam assim, pô, cara, tu fez um vídeo sobre The Book of Miracles, né? O livro da última inversão magnética, do período renascentista. Nunca mais eu vi aquele vídeo do seu canal. Pois é, o negócio some. A gente mesmo, é o que eu falo. A gente não tem essa concepção. Eu tento trazer isso aí para as pessoas, mas a coisa some. Eu tenho até um documentário aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Dark Espelho Negro aqui, ó. Esse aqui é um documentário sobre espelho negro. Eu não posso publicar. Eu já tentei trazer esse vídeo pro canal umas 500 vezes. O negócio não vai, cara. Não vai. Os caras não deixam publicar. É incrível, incrível. Documentário de 2 minutos. Eu vou só botar um trecho aqui. E aí o cara vai falando sobre a questão dos espelhos negros, que era usado por bruxaria. Inclusive, a própria Disney mesmo mostra espelho, aquela rainha falando com o espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Né? E o espelho já era se falado naquela história, né? Aí ele vai falando que o espelho é usado por ritual de alta magia negra, quando você tem sacerdotes, tudo, foi-se usado. Inclusive o filme Matrix mostra muito bem disso. Todo o desfecho do filme Matrix, para quem não sabe, ele acontece dentro de um espelho. Por exemplo, o Neo. Isso aqui não é spoiler, não, tá, pessoal? O filme tem mais de 20 anos, quase 30 anos. O Neo, quando ele decide tomar a pílula vermelha e saber até onde vai a toca do coelho, na frente dele tem um espelho. Na frente dele. E aí o espelho está trincado. Isso mostra que aquela realidade está corrompida. E aí ele encosta no espelho com o dedo. E aí ele começa dentro dele a se transformar naquela parte do espelho. E aí ele vai para outra realidade. Então, todo o filme de Matrix poderia ser simplesmente não haver máquinas, não haver um Zord ali no final falando que o destino da humanidade dependia de Neo. Não precisava de nada disso. É só falar o seguinte: o cara aceitou entrar dentro de um espelho. E agora ele vai viver uma realidade que ele nunca viu na vida. É simples assim. Simples assim. Aí o cara vai falando sobre espelho e tal, explicando que muita gente fala, muita gente tem a concepção do que é o espelho, as coisas que vêm no espelho. Ele vai falando, ele vai explicando. E aí ele chega à conclusão que todo mundo tem um espelho negro em casa. O smartphone, ele é um espelho negro. Se tu pegar o teu smartphone e você desligar a tela dele, ele é um espelho negro. Aí eu entro num pequeno detalhe. Os smartphones, você sabia que o smartphone tinha uma tela transparente? Não era espelho negro? Você sabia que os telefones antigos, a tela era verde? Depois do verde veio para amarelada. Depois do amarelado veio para o transparente. E o transparente poderia ter sido nosso telefone até hoje em dia. Mas por que usaram o espelho negro? Adivinha? Adivinha? Por que a sociedade está decadente? Tira o smartphone
das pessoas. Tira o smartphone por 20 dias. Tira a televisão, tira tudo que é espelho negro da sua casa. Você não vai mais usar o smartphone por 20 dias. Eu vou dar para você aqui uma nhaca dessa aqui que só atende telefone. Acabou. Espera, você vai ver a pessoa mudar da água pro vinho, meu irmão. Da água pro vinho. Simples assim. E o cara vai falando sobre o smartphone. E aí, eu não vou tocar esse documentário aqui, já tentei trazer pro canal 500 vezes, eles não deixam trazer esse negócio aqui, cara, é incrível. Então, assim, a coisa é sinistra. Se, coloca na sua cabeça, se, fazendo Joaquim Pô com um espelho, fazendo esse Joaquim Pô com um espelho aqui, ó, o cara fazendo Joaquim Pô, se, com o espelho, isso aqui já acontece, se com o espelho, imagina com o espelho negro, meu irmão. Imagina com o espelho negro. Então, é o que eu venho falando. É o que eu venho falando. E as pessoas não percebem. Então, assim, o vídeo de hoje, eu só quero mostrar para vocês que tem certas coisas que se você nunca faz. Outra coisa também é o seguinte. Eu vou falar isso aqui como bônus para quem chegou no final do vídeo. Se você chegou até o final do vídeo, escreva aqui embaixo nos comentários. Não vai falar o que eu vou falar aqui agora, não. Não vai falar o que eu vou falar aqui agora, não. Escreva nos comentários assim, eu recebi, coloca assim aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu sei, por ter chegado no final do vídeo, eu sei algo sagrado. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez não seja tão sagrado assim, mas para mim é. Você nunca deve perguntar para um animal se ele fala. Nunca olhe para o seu cachorro e diga, você sabe falar? Jamais faça isso. E muito menos para um gato. Primeiro que gato é um animal de feitiçaria. Eu não tô nada com... Ah, você não gosta de gato. Pau no seu rabo, eu não tenho que te agradar. Eu não faço mal a animal nenhum. Eu respeito a lei da natureza e não faço mal a animal nenhum. Dificilmente você verá eu fazendo mal a algum animal. Muito pelo contrário. Agora, eu não tenho gato. Eu não tenho, nem quero ter. E jamais iria permitir um gato em minha casa. Porque o gato, ele sempre foi usado pelos egípcios. Primeiro que é um animal híbrido, não é um animal de natureza. Eles pegaram alguns animais e misturaram, assim como o cachorro, para criar os híbridos. E o gato é um animal que enxerga o mundo espiritual. Só que o gato, ele não é como o cachorro, que late para o demônio, que late para o desconhecido. O gato não, o gato gosta. O gato gosta. Esse é o B.O. Porque o gato está mais do lado da coisa ruim do que do seu. E assim... Toda mulher depravada está infestada de gatos em casa. Então por isso que eu não quero, nem vou ter. Não faço mal, respeito quem tenha, mas longe de mim, meu irmão. Você pode ter o que você quiser longe de mim. Então assim, tem alguns animais que você jamais deve fazer algumas perguntas. Jamais. Nunca chegue no seu gato ou no seu cachorro e pergunte assim, você sabe falar? Você é mais inteligente do que aparenta ser? Nunca pergunte. Eu falo para vocês, teve um caso de um cara, de um garoto, que nessa brincadeirinha de Charlie, ele viu um desafio de perguntar para o cachorro se o cachorro podia falar. Aí teve uns desafios, não sei o que. Aí teve um cara que perguntou, isso em alguns fóruns, tá, da internet. Aí teve um cara que perguntou se o cachorro sabia falar, e de repente o cachorro desapareceu. Ele trancou o cachorro em casa, né? Não tinha como o cachorro sair, porque não tinha aquela portinha de fora. Trancou, mas o cachorro nunca mais foi encontrado, quando ele perguntou pro cachorro. Aí o outro perguntou pro cachorro se ele sabia falar, e depois daquele dia o cachorro começou a andar em duas patas. O cachorro que anda em quatro patas, ele começou a andar em duas patas. E aí ele teve diz no fórum que ele abandonou o cachorro no meio do mato lá e sumiu. E o cachorro também desapareceu, nunca mais ouviu falar. Mas diz que depois que ele perguntou se o cachorro sabia falar, o cachorro começou a andar em duas patas. Em duas patas. Foi coisa de imediato. Ele falou assim, você sabe falar? Daquele momento em diante o cachorro só andou em duas patas, meu. A coisa ficou tão sinistra que ele tinha medo do cachorro. E aí ele pegou o cachorro, botou no carro e foi pro meio do mato e sumiu, jogou o cachorro lá e foi embora. E nunca mais ouviu falar do cachorro. Então tem certas coisas que você jamais deve fazer. Você tem que respeitar. Eu falo da natureza, que você não deve entrar na floresta sem fazer uma oração. Você não deve. Tem muita coisa. Você não pode. No horário de meio-dia até 1h da tarde, você tem que ficar parado na floresta. Você não pode andar, porque existe uma lei espiritual. Os passarinhos param de cantar. Os grilos param de cantar. Tudo para. A floresta de meio-dia, 1h, fica em extremo silêncio. Extremo silêncio. É como se tivesse apagado o som da floresta.
Todos os animais respeitam o horário de meio-dia, 1 hora, eles não falam. Não falam. Os animais, eles se escondem à noite de menos os caçadores, justamente por causa das coisas negativas. Então tem certas coisas que você tem que saber respeitar. E o cachorro, você jamais deve perguntar para um cachorro. Aí teve um cara que perguntou para o cachorro se ele sabe falar. E foi o caso, foi o pior caso. Foi o pior caso que aconteceu. Porque pode parecer maluquice e tal, mas cada um, irmão, cada um paga para ver os seus erros no final. E aí ele perguntou para um cachorro, né? Quando ele perguntou para esse cachorro que era da casa lá, um cachorro bom, nunca deu problema. Quando ele perguntou se o cachorro sabia falar, o cachorro mudou completamente o comportamento dele. Nunca mais foi o mesmo. E aí passou 1 mês, 2 meses, mais ou menos, um período de 45 dias. Ele estava em casa e de repente o cachorro dormiu do lado dele. O cachorro olhou para ele e falou assim: sim, eu sei falar. E eu sei tudo que você já fez na sua vida. Sim, eu sei falar. E aí a voz ficou assombrosa, muito assombrosa, e ele começou a ficar desesperado, e o cachorro começou a dar gargalhada, os vizinhos ouviram ele gritando, desesperado, o cachorro foi embora e nunca mais foi visto. E o cachorro falou, sim, eu sei falar. E esse cara, ele jura por tudo que você pode imaginar que o cachorro falou isso. Agora, por que o cachorro fala? Porque, já viu falar em rituais de magia negra? Esse livro aqui, ó, ele vem para libertar os cativos, ó. Deixa eu ver se tem algum outro aqui, ó. Demônios da Libertação, esse aqui é melhor. Demônios da Libertação fala um pouco mais sobre isso. Os animais são usados por demônios. Então, por exemplo, eles fazem. Tem um ritual. Eu não vou dizer o nome da seita secreta nem nada, mas eles colocam um bode na frente de um homem, ok? E fazem alguns rituais que eu não vou falar aqui. O bode começa a falar. O bode começa a falar. Eles fazem um ritual. Olha só, a própria Bíblia fala. Quando Jesus expulsou um demônio de um cara, né? Não era só um demônio, era uma legião de demônios. Aí os demônios falaram assim: Jesus, permita que a gente entre nesses porcos e não nos aprisione. Aí Jesus falou e permitiu que os demônios, ao invés de serem mandados ao inferno, fossem, né, incorporados em porcos. Aí os porcos do cara que estava cuidando de porco, os demônios entraram nos porcos e os porcos pularam no penhasco. Isso aí está na Bíblia, tá? E aí, a própria Bíblia mesmo fala, se você começar a estudar, a abrir a sua leque, a própria Bíblia mesmo fala que existem animais puros e animais impuros. A Bíblia fala muito disso. O cachorro e o gato são animais impuros, porque são híbridos, tá? Não é animal puro. Mas não quer dizer que você tem que fazer mal a eles. E o cachorro e o gato, por ser um animal impuro, eles podem ser incorporados em demônios, entendeu? Dependendo do seu estágio, se você não tiver a proteção de Deus, se você não. Eles podem ser incorporados. Então, quando você pergunta para o cachorro se ele sabe falar, você não está perguntando para o cachorro. A legião de demônios, para cada ser humano na Terra, existe 80 demônios. Para cada ser humano na Terra, existe 80 demônios. Então é muito demônio perto de você. Você não consegue ver, mas tem. E quando você pergunta se você sabe falar, aqueles demônios vão começar um trabalho em cima daquele cachorro para que aquele cachorro se manifeste falando. Não é o cachorro falando. Aquele cachorro é burro. Ele não tem a capacidade intelectual de falar. O bode é um animal retardado, ele não tem capacidade de falar. Só que os demônios vão entrar naquele animal e vão conseguir verbalizar a voz. E aí a pessoa vai assustar com o que ela vai ouvir. Ela vai assustar. Então, não é porque o cachorro fala, é porque os demônios entram ali dentro e eles. Inclusive, alguns livros falam muito bem sobre isso, tá? Deixa eu ver. Esse livro aqui é o livro número 2 da Rebecca Brown. Não vou dizer que tem que ler Rebecca Brown, não, tá? Isso aí é tanto fácil. Para te falar bem a verdade, não é uma recomendação nem nada, mas ela fala o seguinte sobre que os animais são utilizados para feitiçaria. E não é só ela, cara. O druidismo é uma seita que utiliza animais. Né? Eles incorporam animais. Bruxo se transforma. Tem gente que não acredita, mas bruxo lá na África, ele se transforma em animal para poder fazer alguma coisa. Então, assim, o que eu sempre digo para vocês é o seguinte, tá? Que eu acho que é o mais importante. Não se envolva com essas porcarias. É só isso. Espelho, cara, você pode até se arrumar todos os dias, mas tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. É só isso que eu tenho a dizer para vocês. Porque é um objeto de feitiçaria que está dentro da sua casa, impregnado em sua casa,
E muitas vezes você está brigando com a tua esposa, muitas vezes a sua vida está um inferno, tá dando tudo errado por causa desses malditos, desses espíritos aí que você não vê. Bom, espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês. Não é para você botar fogo, destruir tudo, quebrar seus espelhos da sua casa, não precisa disso. O que eu sempre recomendo é o seguinte: coloque em um cômodo, apenas um cômodo da sua casa, todos os espelhos, tudo aquilo que é de lixo. Coloque em apenas um cômodo, tranque a porta na hora que você for dormir, acabou. Você só usa o espelho quando você precisar, meu irmão, e ponto final. Toda casa de bruxo de alta hierarquia tem muitos espelhos. Se você for numa casa, não tô falando desses bruxozinhos de teco-teco, não, de rede social, não. Esses daí são merda, esses não fazem. Eu tô falando daqueles verdadeiros, que ninguém sabe o nome, ninguém sabe, aqueles caras poderosos mesmo, faz o Conde Drácula parecer historinha de criança. Esses caras estão entupidos de espelho em casa, entupido. Se tu chegar na casa de um cara, a casa for puro espelho, pula fora. Bom, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha gostado também de vocês. Quem quiser conhecer meu trabalho, aprender sobre empreendedorismo com resultados, primeiro link na descrição. Você vai poder ter o meu contato pessoal. A gente vai trocar uma ideia e eu vou te ensinar a não só, né, o âmbito empresarial, mas também se tiver algumas dúvidas específicas eu consigo ajudar você aí também, tá bom? Vou ficando por aqui. Fique na paz.